Olá, meu nome é Milena Moreira dos Santos, eu sou aluna do mestrado do programa de pós-graduação em educação da PUC Campinas e hoje eu vou apresentar meu trabalho intitulado A Docência, o Ensino Bilíngue e os Afetos, os dilemas da Constituição Docente. Esse trabalho foi feito em parceria com a minha professora doutora Elvira Cristina Martins Tassoni. Bem, diante do crescente aumento de escolas bilíngues, especialmente na oferta de português e inglês, e aí nesse caso, considerando especificamente no Brasil, foram surgindo alguns questionamentos em torno da formação de professores. Então, compreender melhor sobre a formação de professores, especialmente dos professores que estão atuando no contexto bilíngue, certo? Porque os professores, de maneira bem geral, eles são afetados em qualquer contexto escolar, né? Então, todos os contextos escolares, os professores vão ser afetados de alguma forma. Mas, considerando o contexto escolar bilíngue, como é uma particularidade, é um contexto um pouco diferente do que geralmente se tem, a gente compreende que a forma, então, com que o professor é afetado, ela é um pouco singular. E isso vai influenciar diretamente na constituição identitária desse professor e nas suas práticas pedagógicas, certo? Então, o texto, ele traz essa discussão, ele abre essa discussão sobre a afetividade, né? E aí é importante compreender que a capacidade de afetar e de ser afetado faz parte da dimensão humana. E na escola esse processo é constante com os sujeitos envolvidos. Então, especialmente no ambiente escolar, tanto o professor quanto os alunos, eles estão em constante, nesse constante processo de afeto. Então, o professor está afetando o seu aluno, mas também está sendo afetado ao mesmo tempo, né? E aí é importante também ressaltar que a afetividade e a cognição, elas estabelecem entre si uma relação de interdependência, né? Então, elas não estão indissociáveis, pelo contrário, né? O afeto e a cognição, elas têm uma relação muito direta uma com a outra, né? Uma interfere muito na outra. E aí, nisso, a gente entra muito numa concepção de Spinoza, porque para Spinoza, os afetos referem-se ao estado em que se encontra o corpo em relação à sua potência de ação, né? E por que que isso se relaciona com Spinoza? Porque, para Spinoza, quando o sujeito vive uma experiência, aquilo vai desencadear também um sentimento nele. Então, a gente pode compreender que o sujeito, ele pensa, ele sente e aí ele age. Então, existe uma relação, né, em que um interfere muito no outro, um está diretamente relacionado com o outro. E aí chega nessa questão da potência de ação que o Spinoza traz. Entrando um pouquinho mais específico na parte de afetividade e dos dilemas da constituição docente, é importante também a gente entender a maneira com que esses professores se reconhecem, porque a forma com que o professor se reconhece, a maneira com que ele se identifica, pode ser fundamental para poder determinar suas opções no âmbito profissional. Então, o professor ele vai agir de acordo com aquilo, de acordo com a maneira com que ele se identifica. E nisso existem diversos fatores associados. Então, todo o arcabouço teórico que esse professor possui vai ser refletido na sua maneira de agir. E isso também inclui a forma com que ele se reconhece. Então, entra a questão do autoconhecimento docente, né? E o contexto no qual o professor está inserido também vai influenciar nessa constituição identitária. Então, o professor que está num contexto bilíngue, ele vai ser afetado por esse contexto na maneira de se reconhecer. A afetividade, ela é uma dimensão constitutiva do ser humano. E aí destaca-se de maneira especial os professores, justamente por estarem nesse constante processo de afetar e serem afetados. E aí é importante ressaltar que não são apenas pelas pessoas. O professor ele vai sendo afetado pelas situações, pelos contextos, pelos próprios dilemas que vão surgindo no dia a dia escolar. E aí a afetividade envolve também, como já mencionei, as emoções e os sentimentos, que são aspectos que também estão relacionados com a constituição identitária. Então, quando o professor ele está ali numa situação e ele é afetado por aquela situação, ele pode ter provocado nele algum sentimento. Esses sentimentos, eles podem estar voltados para o sentimento de alegria, de satisfação, de realização, de bem-estar, mas essa situação pode também levar esse professor a ter um sentimento de tristeza, de sofrimento, de angústia.
né? E aí é importante entender que isso é muito subjetivo. Então, cada sujeito vai ser afetado, vai ter esses sentimentos, né, de acordo com as suas particularidades, porque uma mesma situação pode desencadear diferentes sensações, diferentes sentimentos nas pessoas que estão diretamente envolvidas. E aí, mais uma vez, falando da concepção de Spinoza, né, então a gente também entende que, dependendo da maneira como o sujeito é afetado, e aí é importante, considerando as suas subjetividades, pode haver a diminuição do conatus, o que, consequentemente, diminui a sua potência de agir. Então, o que é o conatus, né, para o Spinoza? É a energia vital do ser humano, é essa preservação do ser. Então, quando uma situação gera no sujeito esse sentimento mais voltado para o campo da tristeza, ele vai ter essa diminuição do conatus e isso vai ser percebido, isso vai ser refletido na sua ação. No caso do professor, vai ser refletido na sua prática pedagógica também. E aí tem algumas questões importantes para serem refletidas, né? Então, um primeiro ponto, qual é a imagem que o professor tem diante da sociedade? E por que é importante entender isso? Porque como essa imagem pode afetar esse professor para a maneira com que ele se constitui enquanto docente, né? Então, dependendo de como a sociedade vê o professor, isso vai ter também uma influência muito direta na forma com que ele se identifica, né? O próprio Vygotsky afirmava de que essa ideia compartilhada influencia o outro, a maneira com que ele se enxerga. E aí entra a questão da consciência. Então, será que o professor tem consciência de como esses afetos constituem a sua prática docente e a sua identidade? Né? Então, às vezes o professor ele se reconhece da forma com que ele é visto pela sociedade, mas ele não tem consciência disso, de que ele está sendo afetado por essa imagem. E aí também entra até que ponto eles têm consciência de que estão constantemente afetando, ao mesmo tempo que estão sendo afetados. Né? Então, será que, né, de maneira geral, esses professores têm consciência desse processo constante de afeto? Né? Então, são pontos importantes para se refletir, para poder entender como o professor vai se constituindo, como ele vai desenvolvendo essa identidade de docente. Os dilemas, então, no contexto escolar, o que são? São as situações, problemas que surgem. E muitas vezes surgem de maneira inesperada, né? E aí sim, cabe ao professor, né? Quando os dilemas surgem em sala de aula, a responsabilidade de buscar uma solução é do professor, né? Então, muitas vezes esses dilemas surgem de maneira inesperada, pega o professor despreparado, muitas vezes, e a forma com que ele resolve, né, que ele busca uma solução para esse dilema, diz muito sobre como esse professor se identifica, né? Porque aí, mais uma vez, entra a questão do arcabouço teórico, a questão de como o professor está se sentindo, então, como é que está a potência de ação naquele dia em específico. E aí também é preciso compreender como esses dilemas em específico vão afetando esse professor, né? Então, como que esse professor muitas vezes usa de um dilema que apareceu de maneira inesperada, tentando prever futuros dilemas para tentar buscar uma prévia solução. E aí entra também um outro ponto extremamente importante, que está relacionado com significados e sentidos, né? Porque os significados e sentidos, eles também estão relacionados com o afeto, com a questão da afetividade. E aí isso seguindo a perspectiva de Vygotsky. Porque para o Vygotsky, né, o social é fundamental para a forma com que o sujeito constrói sentido. E por quê? Porque o sujeito está sendo afetado pelo social também. Então, a maneira com que eu sou afetada, né, pelo ambiente em que eu estou convivendo, vai também determinar a maneira com que eu vou construindo sentido para as coisas. Então, os significados e os sentidos, eles estão muito relacionados com essa questão da afetividade. Porque a afetividade e a construção de sentidos, ela pode sim ser um processo individual, e acontece muitas vezes, mas é inegável que também é coletivo, tanto no ato de afetar, quanto no de ser afetado. Até mesmo porque se a gente considerar os conceitos, né, pensando aí mesmo no campo de significados e sentidos, o próprio conceito, ele surge, ele tem uma origem social. Então, não dá também para desvincular o social nessa questão da construção de significados e sentidos, e que isso diretamente está relacionado com a forma com que, nesse caso em específico, o professor está sendo afetado por aquele meio.
Sendo assim, as experiências e os sentimentos que surgem dessas experiências determinam, de maneira geral, os significados que as pessoas vão atribuindo para as mais diversas situações, né? Ou seja, então o professor ele passa por uma experiência, ele é afetado por ela, essa experiência vai provocar nele algum tipo de sentimento, que pode ser para o campo da alegria ou para o campo da tristeza, e a partir de toda essa visão, né, que o professor, de todo esse sentimento, então volta para aquela relação. Ele pensa, ele sente e ele age, e aí também ele vai atribuir um significado para aquela situação. No caso de professores do ensino bilíngue, um dos dilemas que eles podem se deparar é o de manter uma interação clara e objetiva com o seu aluno, uma vez que ele precisa entender o conteúdo curricular que está sendo passado em uma língua que não é a sua de origem. Então, esse é um exemplo de um dos dilemas que podem surgir para o professor que está num contexto bilíngue, porque ele precisa manter essa relação direta com o aluno. E muitas vezes, por causa da língua, ele não consegue fazer isso de maneira tão clara. Então, esse é um dilema que o professor precisa, muitas vezes, buscar uma solução ali rápida, que vai surgir em sala de aula também. E aí, a partir do momento em que há reflexão sobre os possíveis problemas que surgem, o professor pode, articulando a teoria que fundamenta a sua compreensão sobre ensinar e aprender e a sua prática cotidiana, estabelecer estratégias prévias para lidar com esses desafios. É impossível prever todos os dilemas que vão surgir, mas não é impossível, a partir de um processo de reflexão, tentar estabelecer essas estratégias. Então, se o professor tem consciência de que um dos dilemas que podem surgir é essa interação com o aluno, ele já pode antecipadamente, e aí partindo de toda aquela, o referencial teórico que ele tem, o conhecimento que ele tem, tentar já estabelecer então essas estratégias para poder lidar com esses desafios, para enfrentar mesmo esses desafios. Então, a prática pedagógica de um professor é indissociável da maneira na qual ele é afetado pelo contexto que está inserido. A forma com que ele se reconhece enquanto docente, as escolhas que ele faz em uma sala de aula e a maneira com que ele se coloca diante de seus alunos revelam as suas crenças, os seus afetos e o seu conhecimento. Todo esse trabalho ele vem de uma pesquisa que ainda está em andamento, e essa pesquisa ela vai ser realizada com professoras que atuam em contexto bilíngue, professoras do ensino fundamental e da educação infantil, e especificamente com professoras que lecionam na língua inglesa. E qual é o objetivo, né, de toda essa pesquisa? É compreender, partindo então do ponto de vista dessas professoras, como elas têm enfrentado esses desafios, né, esses dilemas que surgem no ambiente escolar, focado principalmente então nessa questão da interação e do intercâmbio cultural com os alunos, visando sempre a apropriação e o desenvolvimento da língua, que nesse caso é tanto a língua materna, no caso o português, que tem que ser simultâneo ao desenvolvimento do inglês. Então, para essa pesquisa, são realizadas entrevistas recorrentes, né, e foi escolhida justamente porque ela prevê mais de um encontro com essas participantes, e o sujeito ele tem a oportunidade de revisar, de refletir e de contribuir durante todo esse processo, mesmo da produção do material empírico. E aí, na parte de discussão, então, toda a parte analítica vai ser feita através dos núcleos de significação, porque utilizar os núcleos de significação representa buscar uma análise mais profunda da situação, compreendendo o contexto em que o sujeito se encontra, assim como o seu próprio histórico. Através dos núcleos de significação, é possível ao pesquisador realizar uma análise mais profunda desses dados, aprendendo os sentidos existentes nos diferentes contextos e os significados que os sujeitos atribuem. Então, mais uma vez, volta para a questão dos significados e dos sentidos envolvidos. Com os núcleos de significação, se analisa também o próprio sujeito, considerando aí todo o seu histórico social, todo o seu contexto histórico e social. Então, para finalizar, com essa pesquisa e com esse texto, o que se espera é produzir conhecimentos que contribuam para a discussão e compreensão das influências que o contexto bilíngue tem nas práticas pedagógicas dessas professoras, e também que percebe-se, né, para finalizar, que a constituição do professor se dá em um processo de construção de significados e sentidos. A reflexão diante dos dilemas que o contexto bilíngue pode trazer é capaz de mobilizar o professor, trazendo ideias mais claras, construindo sentidos para o fazer docente, além de possibilitar que ele busque caminhos mais promissores para a sala de aula. Aqui algumas das minhas referências. Muito obrigada.